Olá, eu sou a professora Mariana, do primeiro ano B da Escola Municipal Quinzinho do Amaral. Estou aqui hoje para auxiliá-los nas atividades da semana 2, de 25 a 29 de maio, dos primeiros anos das escolas municipais de Laranjal Paulista. Todas as atividades deverão ser respondidas na apostila Trilhas de Aprendizagem. Caso você não consiga responder ou realizar alguma atividade, peça para alguém da sua família auxiliá-lo. Peça auxílio na hora da leitura, na hora que vocês forem escrever as palavras, as respostas, mas não deixe de realizar as atividades. Vamos dar início então às atividades desta semana. Começamos na segunda-feira com a língua portuguesa. Nós vamos fazer as atividades 4, 5 e 6 das páginas 29, 30, 31 e o material de apoio da página 29. E nós vamos falar um pouquinho ainda sobre as parlendas. Então, na atividade número 4, nós temos aqui 3 parlendas que vocês deverão fazer a leitura delas. Se acaso você ainda não consegue ler, você vai pedir ajuda a um responsável da sua família para que faça a leitura para você. Depois da leitura feita, você vai assinalar qual dessas parlendas você mais gostou. A atividade número 5 é uma cantiga. O sapo não lava o pé. Só que esta cantiga ela está escrita de uma forma desordenada, ou seja, fora do local, fora do lugar. Vocês terão que ordenar, enumerando nos quadradinhos esta cantiga. Então, você vai pensar, a primeira frase que a gente canta, o sapo não lava o pé. Então, você vai procurar aonde está escrito o sapo não lava o pé e vai pôr o número 1. Depois, não lava porque não quer. Aonde está escrito não lava porque não quer? Você vai colocar o número 2. E assim você vai fazendo até colocar todos os números, enumerar toda a cantiga. Terminando isso, nós vamos para a página 30, onde aqui nessas linhas vocês deverão copiar a cantiga do sapo não lava o pé, só que da ordem correta. Então, você vai olhar qual a frase que você escreveu no número 1, vai copiar na primeira linha. A frase número 2, vai copiar na segunda linha. E assim você vai copiar toda a cantiga na ordem correta. A atividade 6 é uma parlenda também e também é para ser ordenada. Essa parlenda ela já apareceu na atividade 4. Só que para nós ordenarmos, nós vamos precisar do material de apoio. Então, você vai pegar o material de apoio, onde você vai encontrar esta folhinha, que você vai recortar nas linhas pontilhadas e vocês vão ficar com 4 tirinhas. Depois que você ficou com essas 4 tirinhas, você vai para a página 31 e você vai colar essas tirinhas, mas na ordem correta. Se você esqueceu qual é a ordem correta desta parlenda, você volta lá na atividade 4, que você poderá observar qual é a ordem para você poder colar. E assim, a gente termina essas atividades da segunda-feira. Vamos agora para as atividades da terça-feira, que nós vamos trabalhar matemática. Nós vamos trabalhar as páginas 53 e 54. Na página 53, vamos fazer os exercícios 4 e 1, e na página 54, os exercícios 2 e 3. Na página 53, o exercício 4, nós temos um quadro numérico, onde alguns números estão escondidos. Então, vocês deverão descobrir quais são esses números que estão escondidos e colocar. Na atividade 1, o Pedro, ele anotou o número dos sapatos da família dele e do dele. Então, tenho aqui todos os sapatos e a numeração. Então, você vai observar e vai escrever aqui embaixo. Quem calça o maior número de sapato? E o menor? Então, observando quem aqui o Pedro escreveu, você vai anotar quem calça o maior número e o menor número. Na página 54, a turma do Pedro, eles resolveram escrever o número da sua casa em uma cartela. Então, cada um colocou o número da sua casa. Toda casa tem um número, a de vocês também tem um número. Então, o que vocês vão fazer nesta atividade? Primeiro, vocês vão ler em voz alta todos esses números. E depois você vai ver se algum desses números é igual ao número da sua casa.
Agora, se não tiver nenhum número igual ao número da sua casa, será que tem algum número que se aproxima da sua casa, o número da sua casa? Qual desses números chega mais próximo ao número da sua casa? Então, você vai colocar aqui embaixo. E assim nós terminamos as atividades da terça-feira na parte de matemática. E vamos agora para as atividades de quarta-feira, onde a gente vai trabalhar ciências naturais. Nós vamos fazer a atividade 2 nas páginas 89 e 90. E vamos falar um pouquinho sobre alimentos. Então, na página 89, nós temos aqui um quadro, porque a gente quer saber como vocês se alimentam. Então, vocês têm esse quadro e vocês vão marcar um X nos alimentos que vocês consumiram durante esta semana. Então, você vai lembrar um pouquinho do que você comeu, que você bebeu, que você consumiu durante essa semana e você vai marcar aqui qual desses alimentos você consumiu. E depois, na página 90, você vai desenhar a sua comida preferida, aquela que você mais gosta de comer. E assim a gente termina as atividades da quarta-feira. Vamos agora para as atividades da quinta-feira, que nós vamos trabalhar sobre ciências humanas. Nós vamos fazer a atividade 2, que engloba as páginas 111, 112 e 113. E nós vamos falar um pouquinho sobre os objetos da escola. Então, a gente vai observar os objetos escolares de antigamente e os objetos escolares dos dias de hoje. Na apostila de vocês, saiu um pouquinho apagado essa atividade, então vocês poderão ir olhando aqui no vídeo para vocês conseguirem fazer. Então, a gente tem uma legenda que saiu apagado aí de vocês, onde o laranja significa a escola de hoje e o verde significa a escola de antigamente. Então, você vai observar aqui. Carteira. Na escola de hoje tem carteira? Se tiver, você vai pintar de laranja. E na escola de antigamente, tinha carteira? Se tinha, você vai pintar de verde. Caderno. Na escola de antigamente, tinha caderno? Se tiver, você pinta de verde. Na escola de hoje, tem caderno? Se tiver, você pinta de laranja. Então, você pode pintar os dois quadradinhos ou você pode pintar um só, dependendo se tem ou não. Por exemplo, mala de couro para a escola. Hoje, vocês levam mala de couro para a escola? Se você leva, se hoje tem as malas de couro, você vai pintar de laranja. Se não tem, você não vai pintar. Se tem só antigamente que eles usavam a mala de couro para ir para a escola, então você só pinta de verde. Computador. Será que computador tinha antigamente? Será que tem hoje? Então você vai também marcar. Daí na outra página 112, borracha, mochila. Então você vai olhando para você poder pintar. Esses quadradinhos, eles saíram apagados aí na apostila de vocês. Vocês podem desenhar esse quadradinho com o lápis de escrever e depois vocês pintam. A letra B, nós estamos aqui com uma figura de uma sala de aula, um ambiente escolar de antigamente. Então, você vai pedir ajuda de um responsável, se você ainda não consegue escrever sozinho, e nessas linhas você vai escrever o nome de alguns objetos que faziam parte desta época da escola. Então, você vai escolher alguns objetos que vocês estão vendo aí e vão escrever nessas linhas. E para finalizar, na página 113, vocês vão ver que tem um quadro que também não apareceu aí na apostila de vocês. Esse quadro, ele está dividido em 3 partes. Então, você vai fazer o quê? Daquelas palavras que você escreveu do ambiente que vocês analisaram, vocês vão escolher 2 dessas palavras para escrever aqui nesse primeiro quadro. Depois, na frente, você vai colocar qual é um objeto semelhante a esse no dia de hoje. Hoje em dia tem algum objeto semelhante a esse? Daí, na frente, que uso é feito desse objeto? Para que você usa esse objeto hoje? Então, você vai escrever aqui na frente. E assim, nós terminamos as atividades da semana. Sexta-feira vai ser dia de jogos e brincadeiras com a família. Vamos aproveitar para brincar, para jogar, para se divertir com a família da gente. Bom, na próxima semana
Teremos um outro professor do primeiro ano dando uma ajudinha nas atividades da semana 3. Espero poder ter ajudado vocês. Bons estudos e divirtam-se! Um beijo!